O futebol brasileiro está de volta e hoje já tem Mengão em campo. Tem o Clássico Nacional Flamengo e Grêmio, diretamente do Maracanã, às 20 horas, pela 8ª rodada do Brasileirão 2024. Encontro entre campeões estaduais, encontro entre classificados para as oitavas de final da Libertadores, e você vai saber tudo sobre esse jogo Flamengo e Grêmio de hoje aqui neste vídeo, por isso fique conosco até o final. Saudações rubro-negras! Fala aí, galera do Flanários Rubro-Negro, meu nome é Alan Castro e hoje estou aqui mais uma vez para falar do mais querido para você, torcedor rubro-negro. Por isso, desde já, peço a sua moral, peço que você já deixe aquele seu like, que se inscreva no canal, que acione as notificações, compartilhe nosso conteúdo, comente, enfim, fique à vontade para dar a moral aqui pra gente, para falar sobre Mengão. Pois é, galera, depois de um pouco mais de 10 dias sem ver uma partidazinha do Flamengo, o Mengão volta a campo hoje no Maracanã para enfrentar o Grêmio, né? Vem de uma goleada aí histórica em cima do seu rival Vasco da Gama, 6-1. Eu já maratonei todos os vídeos que tinha para ver das reações dos torcedores, das reações dos adversários dessa partida. Sugiro que você também faça isso também. Já curtimos bastante, já ficou marcado na história. Mas agora passa a régua, é outro jogo, né? Vai aí de volta à liderança. O Flamengo estava em líder com 14 pontos. Né, na rodada que teve aí de terça-feira, o Flamengo perdeu a liderança para o Botafogo, né? E o Flamengo tem que ganhar, até porque o Flamengo tem sempre que ganhar, ainda mais jogando em casa, para poder reassumir a liderança do Brasileirão, provavelmente a liderança isolada. Contudo, galera, o Flamengo que vai a campo hoje não é o Flamengo que venceu e venceu bem o Vasco da Gama. É um time pelo menos 50% modificado, né, considerando todos os seus jogadores que foram convocados para a Copa América, 5, e mais algumas lesões de jogadores importantes e únicos em suas posições, aparentemente, como é o caso do Ayrton Lucas, na lateral esquerda, e também do Alan, que vinha jogando como primeiro volante, vinha sendo preparado para esse momento, para substituir a ausência de Eric Pulgar, que vai estar com a seleção do Chile, mas que também se machucou. Então o Flamengo tem pelo menos aí 7 desfalques para essa partida de logo mais. Inclusive o César Sampaio deu uma entrevista aí na semana falando justamente dessa remontagem, dessas mudanças necessárias na equipe titular, em razão do que já foi dito, e que vê com bons olhos as mudanças que estão sendo feitas, né? E Tite também falou em entrevista à Flá TV sobre dar oportunidades aos jogadores que não vinham jogando. E a gente entende que ele faz referência ao Carlinhos, centroavante contratado junto ao Nova Iguaçu, que teve pouquíssimas oportunidades, Vitor Hugo e também o Matheus Gonçalves, que é uma incógnita, até hoje não se sabe por que ele não tem tido oportunidades nessa equipe do Flamengo. De uns anos para cá, Flamengo e Grêmio têm se enfrentado diversas vezes, né, em Copa do Brasil, em Libertadores e também, claro, pelo Campeonato Nacional. E o Flamengo tem tido nessa fase mais recente, nesse corte mais recente, tido uma superioridade nesses confrontos, tem saído melhor do que seu adversário na maioria dos jogos. Tanto é que no corte aqui dos últimos 15 jogos, foram 10 vitórias do Flamengo, com apenas uma derrota, se eu não me engano, em 2021. As duas equipes que estiveram aí disputando, junto com Palmeiras, Atlético Mineiro, Red Bull Bragantino e o Botafogo, o Campeonato Brasileiro do ano passado, Grêmio acabou saindo melhor nessa questão, ficou em segundo lugar, o Flamengo ficou em quarto. As duas equipes que se enfrentaram pela Copa do Brasil, com o Flamengo também conseguindo eliminar seu adversário ano passado. E as equipes também se enfrentaram recentemente na Libertadores, em 2019, e todo mundo conhece essa história. Não vou ficar aqui falando de algo que já aconteceu para mais de 5 anos atrás, né? Então, volto a dizer que o Flamengo tem saído melhor nesse confronto. E esse é um encontro também de técnicos que já comandaram as duas equipes, tanto o Renato Gaúcho no Flamengo como no Grêmio, como o Tite, que agora é o técnico atual do Flamengo, claro, também já foi técnico do Grêmio. Além disso, nós vamos ter hoje jogadores das equipes que já jogaram nas equipes adversárias, né? E defendendo aí uma suposta lei do ex, né? Inclusive o Cebolinha também falou sobre isso, dizendo que é sempre um jogo especial para ele reencontrar o clube que o formou, que ele tem muito carinho, muito respeito, mas ele já meteu, saindo como titular, 2 gols no Grêmio, né? No Grêmio quando enfrentou, né? Quem sabe hoje ele vai contar com a lei do ex pela 3ª vez nesse confronto. E do lado de lá, Rodrigo Caio vinha sendo preparado para estar em campo, para estar disponível, melhor dizendo, ao Renato Gaúcho. Ele que defendeu a camisa do Mengão, inclusive, nesse confronto da Libertadores. Estavam em lados opostos nessa ocasião. Cebolinha no Grêmio e Rodrigo Caio no Mengão. Né, podem se reencontrar hoje em campo agora em lados opostos.
Flamengo vem de uma sequência boa, claro que agora, como eu falei, o time está desconfigurado, remontado, mas uma sequência de 5 vitórias nos últimos 5 jogos, incluindo aí 3 goleados, pelo menos, contra o Bolívar, 4-0, contra o Milionários, 3-0, ambos pela Libertadores, e contra o próprio Vasco, 6-1. Nós vamos falar agora do destaque. Bom, em razão de todas as ausências que o Flamengo tem, o destaque que eu vou dar para esse time do Flamengo são 2, os destaques. Pedro, que é o nosso matador no ano, ele fez aí 6 gols nos últimos 5 jogos, que eu comentei que o Flamengo venceu, né, sem falar que ele é o artilheiro em todo o Brasil, né, no Brasil ele é o artilheiro da temporada, é o nosso camisa 9 e matador. E também vou fazer um destaque aqui para Lohan, que deve ganhar uma oportunidade de novo com o Tite. Ele que entrou como titular no jogo contra o Corinthians, foi muito bem, conseguiu inclusive fazer um dos gols, né, da equipe do Flamengo. E pela direita ali fez uma boa parceria com o Gerson, que pode jogar tanto na ponta direita, para tentar aí repetir essa parceria que deu certo contra o Corinthians, como pode jogar como segundo volante. Mas é algo que o Tite já insistiu, que já não deu certo, e eu prefiro que ele coloque o Gerson como ponta direita e o Lohan jogando ali próximo dele. Outra mudança necessária será na lateral esquerda, visto que Ayrton Lucas não deve se recuperar, aliás, não se recuperou a tempo, e tudo indica que ele vai improvisar o zagueiro Léo Pereira na lateral esquerda. Mas existe uma chance dele puxar o menino da base, o Carbone, aí tem sido uma desses nomes aí cogitados para isso, um cara que é de fato da posição. E também à frente da zaga, ele tem a opção de jogar com o Igor Jesus como primeiro volante, ou de improvisar outro zagueiro, Léo Ortiz, como primeiro volante, ele que já teria jogado nessa posição. O próprio Davi Luiz também poderia fazer isso, mas eu confesso que as experiências que fizeram nesse sentido não deram muito certo. Então espero que o Tite não invente muita coisa para esse jogo de hoje. Dito isso, a provável escalação do Flamengo para o jogo de logo mais é Rossi no gol, Wesley na lateral direita, o Flamengo não tem outra peça. A zaga, Davi Luiz e Fabrício Bruno podem fazer esse miolo de zaga. E na lateral esquerda, como já falei, se o Ayrton Lucas tiver condições, vai ser ele, mas pode improvisar o Léo Pereira. À frente da zaga, ele pode vir com o Igor Jesus de primeiro volante, Gerson de segundo volante, e aí ele poderia retornar com Luiz Araújo para a ponta direita, manter o Cebolinha na ponta esquerda, Lohan no meio e Pedro na frente. É uma opção. Outra opção, que também pode aparecer no jogo de hoje, é ele entrar com 2 volantes, Igor Jesus e Léo Ortiz, primeiro e segundo volante, né, fazendo ali a proteção à zaga. Adiantar o Gerson para a ponta direita, fazer essa dobradinha com o Lohan que eu já falei, Cebolinha, claro, na lateral esquerda e o Pedro na frente. Galera, falando um pouquinho agora sobre o Grêmio, assim como outras equipes lá do Rio Grande do Sul, aliás, nossa estima de melhoras para todo o povo, né, do Rio Grande do Sul que passou por essa tragédia, passou por essa situação aí, essas enchentes. O Grêmio, assim como outras equipes, também ficaram prejudicados no decorrer da temporada. O Campeonato Brasileiro foi parado por 2 rodadas, já falamos sobre isso aqui. Inclusive a equipe tricolor gaúcha tem 2 jogos a menos em relação à maioria, né, dos outros times, inclusive em relação ao Flamengo. Vem treinando, se eu não me engano, no CT do Coritiba, né, que é mais próximo ali do estado. Na época foi cogitado do Corinthians, o Flamengo também ofereceu, enfim. Eles tinham que ter um outro lugar para treinar. Vinham treinando, tiveram que cumprir alguns jogos, inclusive da Libertadores, que definiu recentemente a classificação e fechou, né, os 16 times das oitavas da Libertadores. Há quem diga, inclusive, que o Grêmio foi malandro, preferiu empatar em casa contra o Estudiantes para ficar em segundo do grupo e para fugir do chaveamento do lado direito, né, e evitar possíveis confrontos como Palmeiras, Flamengo, quem mais? São Paulo, etc e tal. Mas eu acredito que com a ida do Grêmio para o lado esquerdo, ficou agora mais equilibrado ainda esses 2 lados da chave da Libertadores. Não é nosso assunto aqui, mas é apenas um comentário. Mas diz que o Grêmio fez isso para fugir do possível confronto com o Flamengo, porque caso os dois passassem dos seus confrontos nas oitavas, iriam se enfrentar nas quartas de finais novamente, né? Naquela ocasião foi semi, mas nesse caso seriam quartos na Libertadores novamente. Mas enfim, brincadeiras à parte, a equipe do Grêmio então vem jogando, já vem recuperando um pouco do seu ritmo de jogo. Vai ter alguns desfalques também importantes, Renato Gaúcho vai ter que aí improvisar, lançar a mão de algumas peças para suprir as suas necessidades, mas é uma equipe que está vindo de um período de inatividade, então acredita-se que o Grêmio deve entrar mais cauteloso, principalmente no início da partida,
deve preservar um pouco sua questão da física, porque pode pesar ao final do jogo. Eu vi uma partida do Juventude contra o Fluminense, a gente percebia que o desgaste no final da partida ali, do último, digamos assim, último terço dos 90 minutos, já pesava demais a perna, e pode ser que o Grêmio também sinta isso no jogo de logo mais. O Grêmio no Campeonato Brasileiro, claro, tem duas rodadas a menos, como eu já falei, mas tem 6 pontos e está lá para 13º lugar. Acredito que pelo futebol, pelas peças que o Renato tem à disposição, deve logicamente subir, né, na tabela, vai chegar no grupo de frente. E além disso, a gente pode tentar contar hoje com aquela questão de que o Renato Gaúcho é um cara copeiro, que ele gosta de jogar mais as Copas e que ele estaria preocupado mais com a Libertadores. Só que como a Libertadores já classificou, ele tem assim, digamos, não tem por que se preocupar com isso. Então pode sim concentrar para esse jogo de logo mais. O que pode chamar atenção no jogo de hoje, como já falei, é a estreia de Rodrigo Caio com a camisa do Grêmio, né? Ele que não renovou com o Flamengo, parte da torcida queria, parte da torcida entendia, mas realmente as questões físicas de lesões atrapalharam demais a continuidade, né? A carreira do Rodrigo Caio de uma forma geral, mas é um belo jogador, é um jogador muito técnico, e eu acho que ele respeitou e vestiu bem o manto rubro-negro, sabe? Mas agora está defendendo as cores do Grêmio, então a gente vai torcer para que ele esteja bem fisicamente, né, de saúde, com a família dele, mas que nessa partida, especialmente contra o Flamengo, se ele jogar, que dê tudo errado com o Rodrigo Caio. O Grêmio que vem aí nos últimos 5 jogos de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Esse empate justamente que eu falei na Libertadores contra a equipe argentina do Estudiantes. Vamos aos desfalques do Grêmio para essa partida. Não conta com o Jeromel, que teve aí tá vindo de uma recuperação, de uma fratura, se eu não me engano, no braço, né? Além deles, tem os jogadores convocados, o Vila Sante para o Paraguai e o Soteldo para a seleção venezuelana. Vamos destacar aqui o Nathan Fernandes, que é um menino jovem ali, revelado. Foi ele quem iniciou a virada do Grêmio no último confronto que o Flamengo e o Grêmio tiveram no Brasileirão. Foi aquela virada do Grêmio que inesperado, estava tudo certo, o Flamengo estava ganhando de 2-1. Em questões aí de, sei lá, poucos minutos, o Grêmio empatou e virou o jogo. E a partir dali, a caminhada do Flamengo do Brasileirão deu uma descida, foi ladeira abaixo, e o Flamengo ficou longe do título, né? Então ele pode entrar assim e ser uma arma aí do Renato Gaúcho para surpreender a equipe rubro-negra. Bom, galera, dito isso, a provável escalação do Grêmio contra o Flamengo é o goleiro Marquezin, João Pedro, Rodrigo Eli, o Kahneman e Reinaldo na lateral esquerda. No meio, Dodge, PP, Cristaldo, Pavon, ficar de olho também nesse jogador, e Everton Galdino. Nessa posição pode ser que o Renato também use a peça do Nathan Fernandes, como eu falei, ou até o Gustavo Nunes. E na frente que vem aí uma grande dúvida na cabeça, uma grande interrogação na cabeça do Renato Gaúcho, porque perdeu também o atacante experiente, jogador Diego Costa, que deve ficar aí um tempo fora dos gramados, e agora o Renato Gaúcho tem uma dúvida na cabeça, talvez venha com o João Pedro para esta partida. Galera, então vamos ao raio-x aí desse confronto entre Flamengo e Grêmio, de logo mais. Segundo o portal ugol.com.br, foram 106 confrontos entre as equipes. Percebo aí 36 vitórias do Mengão, 36 vitórias do Grêmio e 34 empates. Então esse jogo hoje tem sabor de tiratema, sabor de ver aí quem vai conseguir desempatar, né, este confronto. Né, o Tricolor não vence no Rio desde 2021, como eu falei, que foi o gol, se não me engano, do Borja, né, na ocasião. Tirando essa vitória do Grêmio, o Flamengo venceu 10 das últimas 15 no Rio, perdeu essa e empatou as outras 4. Então, como eu disse, um favoritismo do Flamengo nesse retrospecto recente. Tá? No último encontro, como eu falei, deu Grêmio, numa virada lá em Porto Alegre, 3-2. Mas nos últimos 5 confrontos entre as duas equipes, foram 3 vitórias do Flamengo, 1 empate e apenas uma do Grêmio, que foi justamente essa no encontro do Brasileirão do ano passado. Para fechar, o Flamengo marcou 129 gols nesses encontros e o Grêmio 130. Então é um confronto muito equilibrado e hoje tende a ser, na minha opinião, um jogo desta forma. Para esse jogo de hoje, né, o trio de arbitragem será composto pelo Luiz Flávio de Oliveira, o assistente Daniel Paulo Zioli e Luiz Alberto Andrini Nogueira. E o VAR vai ser comandado por Igor Júnior Benevenuto,
de Oliveira. Essa aí é a galera que vai comandar as regras e nós torcemos para que não tenha nenhuma polêmica, que isso não estrague a partida de hoje. Meu palpite, galera, para fechar o nosso vídeo aqui, é Mengão na cabeça, 2-1. Eu acho que vai ser um jogo equilibrado, porque apesar dessa questão física, de recuperação aí, o Grêmio perdeu menos peças que o Flamengo nessa Copa América, e com certeza você mudar meio time assim de uma hora para outra pesa, tem um efeito, um impacto negativo, né, neste caso, mas suficientemente para alterar a apresentação da equipe. Então acho que com isso o confronto vai ficar ainda mais equilibrado. Torço aí para que o Flamengo saia com esses 3 pontos para recuperar a liderança, mas vejo que vai ser um confronto ali de poucos gols, talvez 2-1 pro Mengão no máximo, e quem sabe, se Deus quiser, 3-1 pro Mengão no jogo de logo mais. Galera, então essas aí foram as informações deste jogo de hoje, às 20 horas, Flamengo e Grêmio, pela 8ª rodada do Brasileirão, diretamente do Maracanã, e você vai assistir apenas no Premier Futebol Clube, um jogo exclusivo desse canal Pay-Per-View. Infelizmente, a não ser que você tenha algum link aí que pirata que alguém te arrumou, mas quem quiser assistir somente pelo Premier, beleza? Peço mais uma vez aqui a sua moral, que se inscreva no canal, deixa aqui o seu palpite para o jogo de hoje logo mais nos nossos comentários. Saudações rubro-negras, até o próximo vídeo, valeu!